Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Entenda. Aqui, onde fé, conhecimento e experiência caminham juntos para tratar do crescimento do meu eu. Então, hoje estamos aqui com Emílio Carlos dos Santos, o Cacá de Barretos, é engenheiro civil, produtor rural, captador de recursos do Hospital de Amor, onde conquistou a primeira verba federal, foi o criador da profissão comentarista de rodeio no Brasil, atuando nos 4 cantos do país. Presidiu os Independentes e o Rotary Barretos Norte, ampliando a Festa de Peão de Barretos. Também foi vice-prefeito e secretário municipal de obras de Barretos. Participou do documentário Fearless da Netflix e do filme 8 Segundos, o desafio, que estreia mês que vem, e apresenta o podcast Dedo de Prosa. E também estamos aqui com o nosso amigo, o pastor Valério Gomes, reverendo da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jaguaré, em São José do Rio Preto, sendo também superintendente regional, engenheiro civil de formação, pastor desde 1995, levando a palavra de Deus. Meus amigos, sejam muito bem-vindos e que alegria estar com vocês. E uma coincidência muito incrível, estamos na mesa de 3 engenheiros civis. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui participando com a gente. Me fala, Cacá. Porém, eu que agradeço pela oportunidade de participar do seu podcast, Entenda, e também o privilégio de estar aqui ao lado do pastor Valério. Mas não vai ter nenhum exercício de integral ou derivada aqui não, né? Com certeza não, Cacá. Professor Paulo, muito obrigado pelo convite. Para mim também é uma alegria estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com o Cacá, com o professor Paulo e fazendo parte dessa mesa aqui de engenharia civil. Que legal, muito bom, e creio que vai ser um episódio bem interessante. E nesse segundo episódio da primeira temporada, Princípios Cristãos, hoje nós vamos falar do princípio fé, que é um dos primeiros pilares realmente da vida cristã. E eu gostaria de saber, a primeiro momento, né, Cacá, o que você tem para falar para a gente a respeito de fé? Não, eu costumo dizer que apenas a fé não é o suficiente. A fé ela precisa ser acompanhada da perseverança, ela tem que correr do medo, da dúvida, e, enfim, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade do pastor Valério, que talvez ele tenha muito mais condições do que eu, com certeza, como fazer com que um ser humano tenha fé, mas fé de verdade, né? Aquela que a fé exige dedicação, trabalho, não pode haver a procrastinação, enfim, tem que ter ação. Perfeito. Pastor Valério, passando a palavra para você. Então vamos trazer realmente isso. Esse é o intuito realmente do podcast, Cacá. É trazer do lado profissional um embasamento realmente espiritual para que isso mostre que realmente nós somos um ser único, que a gente tem que saber caminhar em todas as esferas da vida da mesma maneira. Sim, fé para mim, no sentido prático, é a gente acreditar antes de estar vendo, né? E como o ser humano, Cacá, é muito realista, materialista, alguns parece que tem uma resistência em acreditar antes de ver, né? Tem muitas pessoas que querem alguma coisa e pedem até a Deus alguma coisa, mas só depois que recebem é que eles querem dizer que acreditam. Mas fé é justamente acreditar antes de ver, antes de receber, como Jesus falou para um dos discípulos que não acreditava que ele tinha ressuscitado, que falava só acredito vendo. E aí quando Jesus encontrou Tomé, Jesus falou para ele: bem-aventurados, né, felizes os que não me viram
e creram que eu ressuscitei. Então, trazendo para uma ilustração aqui que é típica da nossa carreira profissional, da engenharia, a fé, para mim, é você olhar para um projeto e já visualizar que é uma obra realizada e concluída. A minha fé é isso, você tem um projeto, mas você já visualiza e já acredita e já considera a casa feita, o edifício pronto. O pastor, aquela frase, eu estou igual São Tomé, preciso ver para crer. Essa frase existiu? Essa Se na frase, prática, ela o acontecimento existiu, né? O diálogo, né, de Tomé com os outros discípulos, porque depois da ressurreição de Jesus, os discípulos viram Jesus, mas Tomé não estava. E aí, quando eles se encontraram com Tomé, contando, né, entusiasmados, nós vimos Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Tomé, como ele não estava presente, não tinha visto, então Tomé falou: eu só acredito vendo. Eu quero, se eu não ver o furo dos cravos nas mãos dele, se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não acredito. Então, daí surgiu essa frase, né, que só acredito vendo. Realmente é baseada nessa história verídica de Tomé com os outros discípulos de Jesus. Sem dúvida. e essa frase, eu tenho um pouco de dificuldade, pastor, de entender a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque ela passou por traduções, né? Ela foi escrita, eu não tenho tanta certeza disso, eu vim aqui para aprender, em aramaico, hebraico, foi traduzida para o grego, depois para o latim, eu não sei se nessa sequência, por aí afora. E então, às vezes eu questiono, né? E eu tenho dificuldade de entender a Bíblia em função das parábolas, né? E tem outra coisa que até conversando com o Paulinho, ela é fora do tempo, né? Ela não tem uma. Às vezes tem a ordem cronológica dela é meio bagunçada, né? Uhum. Às vezes você tem um versículo que aconteceu há 2000 anos atrás e olha, o outro foi há 500 anos e não tem essa cronologia. Uhum. Isso bagunça um pouco a minha cabeça. E é justamente aí, Cacá, que eu quero colocar uma informação aqui para você, para todos os que estão conosco nesse episódio, de como a Bíblia, mesmo com essa distância do tempo da escrita dela, porque do primeiro autor até o último autor da Bíblia há um espaço de 1.600 anos. Então, por um período de 1.600 anos, a Bíblia foi sendo escrita por 40 autores diferentes. Em momentos em diferentes. momentos diferentes, no espaço de 1.600 anos. Então, é como se a gente começasse hoje aqui a escrever um livro e daqui 1.600 anos ele terminasse com autores totalmente diferentes, que não se conheceram, que não eram da mesma família, mas que relataram e escreveram textos inspirados por Deus. Aí você pega 40 pessoas diferentes num espaço de tempo tão longo e você olha para a Bíblia e não há contradições nela, isso torna ainda mais precioso o texto da Bíblia. Porque são 40 pessoas em épocas diferentes escrevendo as mesmas coisas, mesmo que não há a ordem cronológica, ela não é escrita de uma maneira didática. Se você quer estudar um assunto da Bíblia, ele não está lá, ó, esse livro trata de tal assunto, aquele de tal assunto. Ele é como uma história, uma dissertação do começo ao fim, que ali você vai aprendendo cada conceito e cada tema separadamente e sem contradições. E se encaixa em diversas situações. Sim, né? é maravilhoso. E mesmo tão sendo escrita há tanto tempo,
né, o último livro escrito da Bíblia há quase 2000 anos, ela é contemporânea, porque você lê a Bíblia hoje, ela fala da nossa vida, da nossa característica, da nossa realidade, ela é muito atual e pertinente ao ser humano. Sem dúvida, é o livro onde a gente consegue trabalhar totalmente a questão espiritual, a questão emocional, a questão profissional em todas as áreas da nossa vida, né? Então, é um Correto. livro completo. Por quê? Porque foi o nosso manual que o autor da vida deixou para a gente. E o tema principal da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é revelar Jesus Cristo. Perfeito. O tema da Bíblia não é para nos dizer se houve vida anterior a Adão e Eva, se há seres extraterrestres, se existiram dinossauros ou não. A Bíblia não foi escrita para essas finalidades, mas foi escrita para apresentar ao ser humano, ao homem, o Salvador do homem, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento revela Jesus desde o primeiro versículo. E ele se torna humano, ele nasce, ele se faz carne no Novo Testamento. Mas o primeiro versículo da Bíblia, ele tem um mistério, um segredo no hebraico que poucas pessoas conhecem. Porque aparece no meio do versículo 1, de Gênesis 1:1, aparecem duas letras hebraicas, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns pequenos trechos em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Então, no primeiro versículo da Bíblia, existe a letra Aleph e Tav, que não é traduzida. Ela não tem um sentido de tradução. Então, fica aquelas duas letras, Aleph e Tav, ali no texto, sem um sentido literal para ser traduzido. Não é traduzido, mas está lá. E o que é a letra Aleph e Tav? É a primeira letra do hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Aí vamos trazer para o grego. É o alfa e o ômega. Vamos trazer para o alfabeto português, brasileiro. É o A e o Z. No primeiro versículo da Bíblia tem o Aleph e Tav escondido ali no versículo. E no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse, Jesus se apresenta dizendo: Eu sou o alfa e o ômega. Mas Jesus não estava falando em grego. Foi escrito o texto em grego, mas ele estava falando em hebraico. Sim. E todo judeu escutou Jesus falando: Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. Mas onde estava o Aleph e Tav, que não foi traduzido? No primeiro versículo da Bíblia. Então, o tema da Bíblia inteira é nos apresentar Jesus. Pastor, o senhor acha que ele quis dizer que do começo ao fim significa essas Exato. duas letras? Exatamente. Do começo ao fim, o primeiro e o último, o começo e o fim, é o tudo em todos. E dentro disso, Cacá, é aquilo que está em João 1:1, né? Se a gente pegar o verbo, né, então pegar o alfabeto, a gente está falando que ele começa no A e termina no Z. Então, todos os verbos são escritos através do alfa e o ômega, de A a Z, né? Então, por isso que ele diz: Eu sou o verbo vivo que desceu dos céus. Pastor, eu penso que todo assunto, existe alguns chavões, né? Política, futebol, não se discute, religião. Eu discordo, concordo e discordo, não sou tão radical assim. E outro dia, numa roda de amigos, foi feito uma pergunta. Como que Jesus nos salvou? Eu gostaria que você explicasse para nós que a morte de Jesus, aonde que foi o salvar, né, quando ele foi sacrificado? Que Jesus morreu para nos salvar. E existe muito questionamento, muita dúvida em relação a essa frase. Então, se fosse possível, eu gostaria da opinião
pastor Valério. Com certeza, Cacá. Isso é uma pergunta essencial, né, e chave para a gente crer na obra de Jesus e entender o porquê, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar. E por que foi necessário ele morrer? Porque todo ser humano é pecador. E o que condena o homem é o pecado. Não é Deus que quer mandar alguém para o inferno. Alguém pode até dizer assim: ah, Deus é amor, Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, Deus ama. Deus não vai mandar alguém para o inferno. Mas o que é que leva a pessoa para o inferno? A consequência das atitudes dela, o pecado. Porque da mesma forma que Deus é amor e nos ama e tem misericórdia, a Bíblia também apresenta Deus como justo, totalmente justo. Ele não pode ser um juiz injusto, que beneficia alguns por amizade e condena outros porque ele não se importa. Então, ele é totalmente justo. Aí, na justiça de Deus, ele não poderia fazer vistas grossas ao pecado humano. Ele não poderia simplesmente dizer assim: o Valério pecou, mas como eu amo tanto, eu não vou considerar o pecado dele. Ele não podia fazer isso na sua justiça perfeita. Então, o que é que Deus fez? Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para dar a vida por nós, para se sacrificar, para morrer, sendo condenado no nosso lugar. Então, aí a necessidade da morte de Jesus, porque para ele ser condenado no lugar do meu pecado. Então, ele, que não tinha pecados, se ofereceu ao Pai para cumprir a justiça de Deus. É por isso que Romanos capítulo 3 diz que em Jesus é cumprida, é satisfeita, é realizada a justiça de Deus. Então, Jesus imputa os nossos pecados, a nossa condenação em Jesus, que não tinha pecados. Aí ele é sacrificado para perdoar os nossos pecados. Então ele leva a nossa culpa para nos oferecer a sua justiça e a sua salvação. É nesse sentido que foi necessário Jesus morrer por nós. Pelo poder que Jesus tem, eu não vou falar nem que tinha, ele poderia ter evitado a sua morte? Se Jesus, né, vamos falar de Deus Pai e Deus Filho. Se Jesus tivesse evitado a morte dele, a gente continuaria com os nossos pecados. Sem dúvida. Ele não teria substituído a nossa condenação. E se Deus, que é tão poderoso, ele falar: não, eu não quero sacrificar meu filho, eu não vou sacrificar meu filho, não havia outra forma de satisfazer, de cumprir a justiça de Deus. Ele não podia simplesmente dizer assim: eu não vou considerar o pecado dele por nada. Ele teve que colocar o nosso pecado em Jesus, o seu filho, para a gente ser perdoado. Mas se Jesus tivesse evitado isso, nós estaríamos condenados até hoje. Mas voltando à tua pergunta, Cacá, todo o poder está nele. Ele é onipotente, né? Se ele quisesse, ele não morreria. E se ele quisesse, como o pastor falou, o Pai não deixaria. Mas tinha que se cumprir a palavra. Como o pastor falou, já estava escrito. Em Gênesis 1:1 já estava escrito. Tá? Então, mas muito importante a sua pergunta, porque leva realmente a algumas Eu estou me dúvidas. colocando em dúvidas, né? Uhum. Que a fé, Sim. não existe dúvida em relação à fé, mas são dúvidas que existem no seio dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de pessoas do nosso relacionamento. Certo. Eu vou trazer agora para vocês, vamos falar da história da fé, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho também como que o mundo inteiro, fora da Bíblia, entendeu o que seria a fé, né? Para a gente chegar realmente em alguns detalhes importantes que a gente vai contribuir para que quem esteja nos assistindo entenda esse conceito e aprenda a viver uma vida de plenitude de fé, né? Então, fé, ela vem lá de trás, né, estimativa de mais de 2000 anos antes de Cristo, que era na língua indo-europeia, tá? Hoje, a região realmente dos conflitos, né, que a gente está hoje, que significava beit, simplesmente confiar. Tá? Então,
a primeira vez que a gente registra a palavra fé, ela vem com esse termo de confiar. Depois a gente vai para o grego, tá? A palavra pistis também a mesma coisa, confiança. E a gente chega realmente no latim para falar de fides, tá? A mesma coisa, confiança. Então, desde o início, a fé significa confiar. Tá? E aí a gente desce para o dicionário, pegamos aqui o Michaelis como exemplo. No item 1, vou me apegar mais a ele, realmente. Convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade e crença. Então, é isso, é a convicção naquilo que você crê. Isso é o significado de fé. E aí, trazendo, pastor, eu vi uma palavra do pastor Luciano Subirá que me chamou muita atenção. Que ele traz a passagem de Hebreus 6, versículo 1 e 2, onde ele traz a base do cristianismo, e o segundo item é a fé em Deus. E ali ele começa a falar de três coisas importantes dentro da fé. Ele fala, primeiro, a identidade, segundo, a identificação e terceiro, a apropriação. Para a gente realmente viver uma vida de fé, a gente precisa desses três elementos. O que o senhor pode comentar a respeito disso para a gente? O pastor Luciano Subirá é um mestre que Deus levantou no meio evangélico e os ensinamentos dele são fantásticos, né? E realmente a fé eu vejo como progressiva. Inicialmente, a gente tem uma confiança no Deus que nos entregou Jesus, a gente pode chamar de uma fé para salvação. A gente começa a crer em Jesus, a saber o que ele fez para nos salvar. E eu vejo depois a necessidade de que essa fé que nós temos, que ela seja fortalecida, que a gente batalhe por esta fé. Tem um texto que eu gosto muito, no penúltimo livro do Novo Testamento, que é a Epístola de Judas, não o Judas traidor, mas o Judas, irmão de Tiago, que escreve a Epístola de Judas, onde ele diz assim: eu queria escrever sobre salvação, mas eu senti a necessidade de escrever para que vocês batalhem pela fé que de uma vez por todas foi dada a vocês. Então, ele nos exorta a batalhar pela fé, para que a gente possa levar essa fé que a gente já tem ao crescimento. Então, eu poderia acrescentar a essa colocação que você fez de Hebreus 6, da fé em Deus, que é um dos fundamentos da doutrina cristã, a necessidade da gente desenvolver essa fé. Porque Deus dá uma fé para cada um de nós, para mim, para o Cacá, para o professor Paulo, mas ele nos dá como se fosse uma semente. E cabe a mim, cabe a você, cabe a cada pessoa trabalhar, regar, cuidar dessa fé que é uma semente que está crescendo e se tornando uma grande árvore na nossa vida. E Jesus usou uma ilustração do grão de mostarda, dizendo: se alguém tiver fé, como um grão de mostarda, vai dizer a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e vai acontecer. Então, o que é a fé como um grão de mostarda? É uma fé que, a princípio, era uma semente pequena dentro de nós, mas com as experiências da vida, com a confiança depositada em Deus nas horas mais difíceis, essa fé vai crescendo. E aí a gente chega numa maturidade de fé que ela já está como uma árvore de mostarda e não mais como uma sementinha de mostarda. Então, o crescimento da fé é muito importante, uma fé progressiva. A gente não pode acomodar ou deixar que a incredulidade domine, e aí a gente vai se tornar como São Tomé, né? Só acredito vendo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vejo assim que muitas pessoas estão doentes. Ansiedade,
depressão. Essa pessoa tem condição de ter fé, de, de, de esperar uma cura. Ele tem. A situação dele não impede que ele tenha fé, vamos dizer. Complementando o que o pastor falou, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está na Bíblia. E isso que você está falando, Cacá, eu acredito que é o maior desafio de qualquer pessoa que ainda não experimentou da fé. Então, como que ela realmente ela faz para experimentar isso, pastor? Eu acho que realmente esse é o desafio. Como que eu experimento dessa fé que a gente tanto vai falar de alguns casos aqui hoje, sobrenaturais, experiências que realmente que mostram o quanto que Deus cuida de nós, nessa confiança. Como que isso pode acontecer, pastor? Vamos lá para a origem da palavra fé, como o professor aqui já nos colocou ali bem claro, né? É confiança. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos leva a confiar em Deus. Então, essa pessoa que está com ansiedade, que está com depressão, que está talvez no fundo do poço, numa dificuldade gigantesca, ela pode ter fé e pode sair dessa quando ela começa a confiar em Deus, confiar que Deus quer o melhor para ela, confiar que Deus pode reverter essa situação, confiar que Deus é bom, confiar que Deus vai mover céus e terra para mudar essa situação. Então, começa na confiança. Eu acho que muitas pessoas estão travadas na fé e não conseguem sair de uma situação assim embaraçosa, talvez por não confiar ou no poder de Deus, ou na bondade de Deus, ou na graça de Deus, como um favor que a gente não merece, mas que Deus quer e Deus pode fazer por nós. Então, Cacá, voltando nisso que o pastor Valério está falando, eu ainda vou buscar um pouquinho aquilo que a gente começou a falar do pastor Luciano Subirá. Quando ele fala, e eu vou trazer um exemplo de Abraão, que para a gente é o pai da fé, tá? Então, como que a gente faz? Primeiro a gente tem que identificar. Para a gente dar esse primeiro passo de fé, nós temos que identificar quem é aquele que pode fazer algo por nós. Primeiro ponto é Jesus. Ok? Então, identificamos Jesus como o ser todo-poderoso, supremo, Deus Filho, que vai estar diante do Pai e nós vamos nos identificar com Ele para que Ele faça, quando a gente pedir alguma coisa ou confiar nele em alguma coisa, Ele faça essa sobreposição e nós nos identificamos com Ele. E quando Deus, o Todo-Poderoso, olhar lá de cima, Ele está vendo Jesus e não a gente. Então aí Ele cumpre. Com isso, depois a gente tem que fazer a propiciação, que foi o exemplo que aconteceu com Abraão. Ele foi para sacrificar o filho dele, e no lugar do filho dele, Deus providenciou o cordeiro. Hoje, o nosso cordeiro por sacrifício já foi feito. Foi através de Jesus, o cordeiro que trouxe para a gente tudo isso. Então, essa apropriação disso é como Abraão fez. Ele falou: Deus fará novamente, Deus fará. Não vai ser meu filho que vai morrer. Ele foi até o último momento. Ele levantou a adaga e na hora que ele foi cravar, o cordeiro gritou. E ele viu que Deus proveu. E por último, a confissão, que aí é trazer realmente tudo isso que a gente está falando a externalizar, a conseguir trazer para fora. De que maneira? Deus vai fazer. Já aconteceu. E aí eu consigo realmente, dessas três maneiras, identificação, apropriação e confissão, trazer a fé para o ato realmente verdadeiro. Né? E a gente viver isso. Corretíssimo, que bom, que ligação aí desse ensino com Abraão, muito forte. Quando Abraão levou Isaac
para as montanhas de Moriá, obedecendo a Deus, né, planejando, levando para sacrificar Isaac, ele tinha uma fé, uma confiança em Deus que até aquele momento ninguém teve. Exatamente. Que a Bíblia diz em Hebreus que Abraão acreditava que Deus ia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele acreditava que ele ia voltar para casa com Isaac vivo. Sem dúvida. Então, fé é confiar plenamente. É confiança. E aí Deus não permitiu ele sacrificar Isaac, mas proveu o cordeiro. Ali, literalmente, em Gênesis, Deus proveu o carneiro para o sacrifício. Mas no Calvário, Deus providenciou o cordeiro, de fato, que é Jesus. E Jesus ressuscitou. Então, a fé que Abraão teve era incrível. Era uma fé realmente exemplar. Ele acreditava que Deus ia providenciar o cordeiro, ele acreditava na ressurreição de Isaac. Deus enviou o seu filho como cordeiro de Deus para morrer numa cruz e ressuscitou o seu filho ao terceiro dia. Isso é maravilhoso. E isso volta, Cacá, uma passagem, até hoje eu ouvi do profeta Vinícius da Sete, que ele falou assim, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, se é uma promessa, se Isaac era uma promessa para Abraão, a promessa ia se cumprir. Então, e aí a gente mostra mais uma vez o que é um nível alto de fé, que foi a de Abraão, realmente o nosso pai da fé. Então, eu estou aqui entre dois estudiosos, né? Duas pessoas bem conceituadas, mas eu vou ser tipo povão. Ok? Existe aquela pessoa que reza, ora e não acontece nada. Por quê? Primeiro, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas isso aí não pode levar a pessoa a se tornar um ateu? Boa pergunta. Bom, Cacá, primeiro a gente vive no Cronos, né? E o nosso tempo, ele é cronometrado, ele passa linear, e todo mundo sabe disso. Já o de Deus é o Kairos. É totalmente diferente do nosso plano aqui, e a gente às vezes não consegue entender. Então, dentro disso, eu vou abrir para o pastor Valério falar com mais propriedade, mas dentro disso, volta de novo a palavra fé, o confiar. Então, Significa que se você rezar sem fé, na prática, não é impossível agradar a é Deus. é uma sopa de letrinhas, né? Não Exato. passa disso. E se ela está insistindo naquilo, e se às vezes por não ter recebido na hora que ela queria, do jeito que ela queria, ela caminhar para se tornar ateu, essa pessoa se tornar um ateu, ela está focada só na vontade dela, ela mostra claramente a falta de confiança em Deus, porque quando a gente confia, mesmo que demore, a gente sabe que a gente vai receber. Usando até o exemplo que o professor Paulo colocou aqui de Abraão. Ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. 25 anos ele ficou ali orando, rezando, acreditando, não se deixou levar pela incredulidade, não se tornou um ateu. Deus tinha prometido dar a ele um filho, e ele estava ficando velho, ele já estava com 99 anos, a Sara, a esposa dele, com 90 anos. Não tinha acontecido ainda, mas ele continuou confiando. Quando Sara tinha 90 anos, Abraão 100 anos de idade, 25 anos de espera, confiando, a promessa de Deus chegou. Então eu quero incentivar aqueles que estão pedindo algo para Deus, não se torne um ateu se ainda não chegou a resposta, porque vai chegar. Deus vai fazer. Pastor, mas tem até aquela brincadeira, né? Sim, mas eu penso que
Eu acredito que dificilmente a pessoa possa ser ateu na realidade. Tem até aquela frase, não, graças a Deus que eu não acredito em Deus. E na hora que o avião começa a balançar e a pessoa está ali com medo e a turbulência aumenta e parece que vai cair, ali não sobra um ateu, né? Cacau, mas trazendo esse ponto de vista que você colocou, eu vou contar uma história particular minha, né? E eu abro aqui para vocês também, se vocês têm alguma experiência de fé realmente. E, e sem dúvida alguma, um dos maiores momentos de crescimento de fé da minha vida foi quando eu perdi meu irmão por um acidente de carro, quando eu tinha 16 anos de idade. Tá? Esse meu irmão, ele era uma referência para mim, tá? Ele era meu melhor amigo, tá? Ele tinha 22 anos na época, ele era meu melhor amigo, ele era como se fosse o meu pai presente, e uma fatalidade levou ele embora. E ali foi quando eu me apeguei realmente a Jesus e acreditei e confiei que isso era a propósito de Deus para a vida do meu irmão. E depois, o legado que ele deixou para a gente, era para a gente dar sequência. Então, não é nos melhores momentos também que a gente demonstra que a gente acredita em Deus. É também nos piores Você momentos. teve um conforto, né? E isso aí veio Total. de Deus. Totalmente de Deus. E a gente seguiu A firme e sua mãe e forte. seu pai reagiu da mesma maneira? A minha mãe, no começo, ela ficou muito abalada. Muito. Até ao nível de culpa. Mas foi quando Deus deu a palavra para ela em Salmo 115. E foi realmente uma revelação de Deus para ela que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, naquele momento, Deus deu o conforto que Ele me deu num primeiro momento. Para ela levou um tempo a mais de maturação, mas Deus deu o conforto para ela também. Tá? Então, realmente a gente entendeu o significado pleno e profundo da palavra fé, que é a confiança em É porque Deus. não é fácil, né? Não, A mãe e o pai enterrar um filho. Então é perfeitamente normal o sentimento que a sua mãe teve, no caso. né? E aqui publicamente dizer que a saudade é imensa, né, meu irmão Carlos, e pelo resto da vida eu amarei, isso sem dúvida alguma. E um dia, como Deus promete, O veremos. nós o veremos, se Deus quiser. Isso significa que vocês têm certeza de uma próxima vida? Total, A fé é completa? é completo. Completa. E a salvação é para isso, é crer que Deus nos dá a vida eterna. E é uma vida maravilhosa preparada por Deus para após a nossa morte aqui. Nesse mundo de guerra que nós estamos assistindo aí, e inclusive Israel, né, que é um povo que não, a região ali é muito turbulenta. Existe alguma perspectiva? Será que Deus não está precisando, Jesus não está precisando voltar à Terra, não? Ou vai voltar de outra maneira? Vai voltar sim, com certeza. Ele prometeu que vai voltar. É uma expectativa também da igreja, daqueles que creem e conhecem a Bíblia, a volta de Jesus. Essa é uma doutrina fundamental na Bíblia. O retorno de Jesus para reinar, para governar. E quando ele veio a primeira vez, Israel tinha a expectativa de um Messias que viesse para reinar e libertar Israel do poder romano. Mas Jesus veio com outro propósito, que era salvar o homem dos seus pecados. Não era para reinar em Israel. Aí Jesus fez isso, morreu, voltou para o céu, ressuscitou, voltou para o céu. E a obra dele agora é dentro de nós, o reino dele está dentro de nós. Mas a promessa da Bíblia é a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Aí sim, com esse propósito de reinar, de estabelecer o reino dele na terra, estabelecer a paz sobre todas as nações da terra. Cacá, Jesus não está demorando, não? e esse detalhe que você falou é importante a gente abrir para
um leque muito maior. Porque assim, ainda os judeus esperam a volta, a vinda, O né? Messias, né? A vinda do Messias dele. Os islâmicos esperam a volta de Jesus, né? Do profeta Jesus. E nós, cristãos, esperamos realmente Jesus trazer o seu reino sobre a terra, vindo pela segunda vez. Para nós parece que está demorando, né? Parece. Na hora Mas é o certa. tempo dele, né? É o tempo dele, Cacá. Na Bíblia fala, né, pastor, que nem o filho sabe, Nem os anjos, nem o filho, só o Pai só o Pai. sabe o dia e a hora. É isso. Bom, ainda voltando para isso que você vem falando, Cacá, eu acho que esse é o intuito principal de trazer para os profissionais em geral, né, para as pessoas do dia a dia, esse conceito da espiritualidade e realmente fazer com que ela caminhe junto, né, no cotidiano. E eu vou recomendar um livro para quem está nos assistindo. Esse livro é muito legal e eu vou contar uma experiência de fé que aconteceu com esse livro comigo recentemente, tá? É o livro Venha e Veja, né, do pastor Saulo Matos. É uma leitura simples, fácil e muito objetiva. Posso fazer uma brincadeira? Pode. Será que ele não se inspirou em escrever esse livro baseado em São Tomé, não? Venha e veja. Eu vou responder porque eu já li boa parte do livro, tem que terminar ainda, mas a passagem que o pastor Valério falou, ele traz a fé exatamente na mesma passagem, no grão de mostarda, tá? E é muito impactante essa passagem, como ele coloca aqui também. Vou contar então, esse relato é rápido do que aconteceu. Aproximadamente uns 15 dias atrás, eu comprei esse livro por um propósito, e logo todo mundo vai saber o porquê. Você não comprou no aeroporto, não? Não. O pastor Saulo Matos, ele virá o nosso podcast também. A gente te aguarda, pastor, tá bom? E eu comprei esse livro para entender um pouquinho de como que o pastor ele realmente trabalha essa questão, porque ele é um expoente aí da fé também, muito legal. E aí o livro chegou, né? Chegou no meio da semana, não tive tempo realmente de parar para abrir e começar a ler. E chegou na sexta-feira, eu saindo de casa, eu subi a rampa do estacionamento, estava saindo de casa e eu estava no momento com Deus, falando com Ele, e eu falei algumas coisas para Deus, ao nível de realmente de relacionamento. E vim para o trabalho. Cheguei aqui, trabalhei a manhã inteira, uma benção. Estou voltando para casa para almoçar e, e eu estava dando uma passada, né, nas notícias, no YouTube, tocando no rádio. De repente, começou a passar um teaser daquela série The Chosen. Exatamente o momento em que Felipe vai até Natanael e leva Natanael até Jesus. Na hora que começou a falar isso no áudio, sem mentira alguma, Cacá, na hora eu comecei a chorar. Porque tudo que Jesus falou naquele momento para Natanael é o que eu tinha falado com Deus de manhã. Cheguei em casa, a esposa, a Miriam, olhou meus olhos, falou, amor, por que você está chorando? Que à noite eu te conto. Não é o momento. À noite eu te conto, um momento mais intimista para você entender. Aí voltei para o escritório, trabalhei a tarde inteira, voltei para casa, e aí sentei na mesa para conversar com ela. A gente estava conversando, nosso filho estava assistindo um desenho, e a gente conversando, eu falei, nossa, deixa eu pegar aquele livro do Saulo, para eu já começar a entender. Fui ler a introdução do livro. Na hora que eu abro a introdução do livro, ele fala exatamente da mesma passagem de Felipe levando Natanael para falar com Jesus. Na hora eu não aguentei, eu desabei. Eu dei a chorar de novo. Aí a minha entrou em desespero. Amor, para, desse O que jeito. está acontecendo? Para, o que está acontecendo? Aí eu falei para ela, eu só tenho que te falar que Deus está mostrando mais uma vez em que eu posso confiar nele. Bacana. E aí, então,
deixo o aconselho aí para todo mundo esse livro. Bacana. Uma experiência legal, né? E Jesus realmente, Natanael não tinha expectativa nenhuma de que pudesse ter alguma coisa boa de Nazaré, né, da Galiléia, e o convite de Filipe foi: venha e veja, vem conhecer Jesus para tirar suas próprias conclusões. Pastor, falando do cotidiano, né, das coisas simples, um exemplo básico de fé, o que o senhor pode trazer para a gente, para quem nos ouve, falar realmente isso é impactante. Vale a pena, se eu não tenho essa fé, eu buscar realmente a ter essa fé. O que o senhor pode trazer para a gente de experiência? Bom, eu quero até contar uma experiência recente que a gente teve agora, familiar, porque a gente ensina a fé, a gente lida com a fé, prega a fé, tem uma vida assim de confiança em Deus. Mas no ano passado, há quase um ano, exatamente dia 11 de outubro, um ano então, sábado, agora passado, nós tivemos um diagnóstico da minha esposa de um câncer. E a princípio era o câncer de mama, que já é um diagnóstico terrível, que qualquer pessoa que recebe esse diagnóstico é muito duro. Eu tive essa experiência, cara. Então, é muito duro. O Kaká sabe o que é passar por isso. E aí já é uma dificuldade. Só que aí, quando começamos a fazer mais exames, e a minha esposa fez todos os diagnósticos, todos os exames necessários, né, e complementares, aí o diagnóstico se tornou muito pior. Porque aí já era um câncer, não era mais um câncer de mama em estágio 1 ou 2 iniciais. Era um câncer com 11 metástases no estágio 4. E numa das consultas com um médico muito conceituado, um oncologista muito conceituado, ela foi até desenganada. A gente teve um diagnóstico muito duro. E é nessa hora que a gente tem duas opções: ou confiar plenamente em Deus, mesmo contra qualquer esperança ou diagnóstico humano, ou se entregar e falar: não, não tem jeito, acabou e vamos aceitar isso. Mas aí foi nesse momento que a fé fez toda a diferença. A fé da minha esposa mesmo, porque a Débora foi muito firme na fé, muito confiante em todos os momentos. A fé de toda a família e a fé de toda a comunidade, de todos os irmãos e irmãs, de todas as pessoas da igreja ao nosso redor. É como se todo mundo comprasse aquela briga, aquela luta, não com Deus, né, mas contra a situação, e falasse: não, vamos enfrentar isso e vamos usar a nossa fé. Vamos batalhar pela fé. E aí todo mundo orando, confiando, mandando mensagem de fé, porque nessa hora vem um bombardeio de pensamentos difíceis, pensamentos de desesperança, mas a fé fez toda a diferença. Então eu falo para todo mundo que vale a pena confiar, vale a pena ter fé, lutar por esse pouquinho de fé que você tem, para essa fé aumentar. E quando vier uma situação difícil, essa situação não é para desanimar a pessoa, é para você resistir crendo, porque vai ser uma experiência muito maior. E hoje a gente pode dizer, um ano depois daquele diagnóstico, que nós vencemos. A esposa já terminou o tratamento, já está bem, não tem mais nada, desapareceram. No exame do PET scan apareceu assim, a palavra: desapareceram todos os pontos glicolíticos e tal, tudo que definia, que marcava um ponto de metástase, até o tumor inicial na mama, desapareceram. Então, creia, porque confiar em Deus vale a pena. Agora, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. A minha esposa foi diagnosticada com câncer com 41 anos. E existia um protocolo até então
do Ministério da Saúde que a prevenção deveria começar após os 49 anos, né? Após Uhum. 50 anos. E hoje já tem uma decisão que o câncer de mama, que a maioria dos casos, né, acontece com as mulheres, mas o homem também é suscetível ao câncer de mama. Que a prevenção é muito importante. Então já foi determinado, lá no Hospital de Amor já se fazia essa prevenção a partir dos 40, mas agora todos os hospitais, né, a orientação era que se faça a prevenção a partir dos 40 anos. Eu gostaria de, aproveitando esse testemunho, quando tem esse desespero, a nossa mente, que é o que nos guia também, né, a nossa mente ela é iluminada por Deus. Mas tem as ervas daninhas, né? Nós temos que tentar tirar isso, né, para tentar ter uma vida melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta aproveitando esse testemunho. Como que a ciência convive com a fé? Que eu sei que tem muito médico que diz que é ateu, né? Sim. Como que é essa convivência? Eu acho que geralmente eles vão tentar continuar na ciência, sendo céticos, mas eles veem os casos que eles não explicam, né? Não tem explicação. Alguns acreditam a Deus. E acreditam a Deus, Eles têm, mas nem todos. Nem todos. Eles têm talvez essa resistência, mas só que eles começam a ver assim, quantos casos assim em UTIs, casos assim que médicos já tinham perdido toda a esperança e o paciente sara, recupera, vai e sai. Não, e é muito comum essa situação. É muito comum. Pode ser que os mais incrédulos achem céticos, que é coincidência, né? mas Deus opera e milagres acontecem. Essa semana passada nós contamos um testemunho na igreja de um jovem, de um adolescente, 16, 17 anos de idade, e o tio dele é especialista em ortodontia, levou todas as radiografias, todos os exames, e foi extraído o osso do maxilar, o osso aqui do maxilar inferior daquele moço, extraiu o osso e colocou um implante de uma placa metálica. Uma prótese metálica. E o doutor, especialista em ortodontia, falou, é impossível que nascesse um outro osso lá. Cacá, nasceu o osso de novo aqui no menino. E aí o osso começou a crescer, expelir a placa, teve que fazer outra cirurgia, removeu a placa e ficou o osso inteiro completo. De novo. Inteiro. Aí já implantaram, e nasceu um dente também, nasceu o dente naquele osso que nasceu, também nasceu um dente novo. E aí implantaram mais um dente, mais 2 dentes, ficou a dentição completa, o osso novo, onde tinha sido extraído. Então, são coisas inexplicáveis. Existem rounds que Deus vence, né? Todos. Vence sempre, né? Sempre. Bom, agora a gente vai passar para um momento, né, que é o momento que a gente criou para levar aquilo que o Mestre Jesus fazia, né? Ele ensinava as pessoas através de parábolas. E eu vou deixar uma parábola para vocês dois, bem como para quem nos ouve aí do outro lado, tá? Que chama a parábola da névoa no caminho. Certa manhã, várias pessoas saíram por um caminho envolto em densa névoa. Ninguém podia enxergar o fim da estrada. Havia, porém, um homem que, mesmo sem ver o destino, deu o primeiro passo, confiante de que chegaria ao lugar certo. Alguns que o viram zombaram, dizendo: como pode andar sem saber aonde vai? E desistiram logo no começo. Outros também iniciaram a caminhada, mas o medo das pedras e dos buracos os fizeram voltar atrás. Houve ainda aqueles que seguiam por algum tempo, mas, distraídos com os atalhos e luzes à beira da estrada, perderam-se e não chegaram adiante. Mas aquele homem continuou, passo após passo,
mesmo sem ver todo o caminho, alcançou a vitória. Porque confiou naquele que havia traçado a estrada. Assim é a fé. É caminhar mesmo quando a névoa cobre o horizonte, confiando que Deus conhece cada passo à frente. A fé não exige ver o caminho inteiro, apenas confiar no guia. E aquele que persevera, firme na promessa do Senhor, descobrirá que o fim do caminho é a realização da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita para os que o amam. A fé tem umas amigas, e uma delas, que eu reputo ser de suma importância, é a perseverança. Sem dúvida. É verdade. E a Bíblia diz que sem fé e perseverança, a gente não recebe, não alcança a promessa de Deus. Essa perseverança é a irmã mais chegada da fé. É. Talvez quase uma irmã gêmea, né? É. Quase. Bom, pessoal, fazendo um adendo aqui das frases desse segundo episódio de fé, vamos trazer 3 frases para vocês. A primeira: assim como a criança se lança nos braços do pai sem medo, a fé nos leva a confiar plenamente em nosso Pai Celestial, certos de que Ele sempre cuidará de nós. Paulo Canevarone. A segunda frase do nosso amigo Kaká: a ação é o combustível da fé. Kaká de Barretos. E por último, a frase espiritual: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. John Piper. Maravilha. Agradeço meus amigos Kaká, Pastor Valério. E neste momento de encerramento, gostaria que o Pastor Valério nos abençoasse com uma oração para finalizar esse episódio. Não, eu gostaria de pedir desculpa aqui a vocês dois. Eu fui o contraponto em alguns momentos aqui. E eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu tenho certeza que eu saí diferente após esse podcast. O tempo não foi muito, mas foi muito profundo, né, o que eu aprendi aqui. Kaká, o que eu posso dizer? Nós que agradecemos, e é sempre um prazer, né, pastor, levar a mensagem de Jesus aonde a gente estiver. E agradecer também mais uma vez ao Grupo NKN por esse estúdio maravilhoso, as pessoas da Taísa que estão no bastidores nos acompanhando, a Camila que preparou toda essa mesa para a gente. Ninguém faz nada sozinho. Sem eu uso dúvida. muito esse exemplo. Jesus, que era o cara, ele tinha 12 assessores, 12 secretários. Então quem somos nós, Sem dúvida. né, que para querer fazer tudo sozinho? Então fica aí um recado a você que é centralizador, hein? Muito bem. E também, para finalizar, minha esposa, que me acompanha em todos os passos aí do Entenda, sem dúvida alguma. E no final eu entrego a lembrancinha para vocês. Pastor, a palavra está contigo. Eu quero, antes da oração, agradecer o convite, Paulo. É uma alegria estar aqui, ainda falando de fé. É algo muito especial. Sim. Agradecer a companhia do Kaká. Foi um prazer a gente estar junto e dizer que você não foi um contraponto, não. Foi muito importante trazer essas questões aqui para esse podcast, até para que pessoas que estão conosco possam, e que têm talvez tinham essa dúvida, tinham essa necessidade. Você foi a voz do povo aqui para a gente trazer esses assuntos aqui na mesa e não ficar só na teoria, né? Só naquilo que estava programado. Mas foi muito bom, muito gostoso estar junto. Bondade só parte. Muito bom. E complementar, pastor, aquilo que você viveu naquele encontro com o Frei Gilson. E essas palavras que você diz aqui pra gente agora, tenho certeza que Deus tem propósitos aí, você sabe disso. Se Deus quiser. Amém? Amém. E a nossa oração agora vai ser, eu quero orar com 2 propósitos. Amém, pastor. Um, para aqueles que querem receber uma fé hoje como uma semente, como um grão de mostarda.
Talvez você esteja com essa necessidade. Você precisa receber uma fé que talvez seja pequenininha no começo, mas que vai crescer muito e vai fazer muito a diferença. E também quero orar para quem já crê e já pensa que tem essa fé, mas quer ver essa fé crescendo e sendo colocada em prática, sendo colocada em ação, porque a fé não é para ficar só guardada numa teoria, ou num livro, ou num conceito intelectual. Ela deve entrar em ação, especialmente nas horas de necessidade. Então, quero orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, primeiramente nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de usar este caminho, esta tecnologia, este podcast, para falar de assuntos tão importantes e relevantes, para falar de fé. E nós declaramos que temos fé no Senhor, confiamos em Ti, acreditamos plenamente no Senhor, na Tua capacidade, no Teu poder de fazer o impossível. Acreditamos na Tua bondade e no Teu interesse em nos abençoar e fazer o melhor por nós. E neste momento eu oro, Pai, e peço que o Senhor coloque fé no coração de cada pessoa. Uma fé como um grão de mostarda, que pode ser quase imperceptível, pequena no começo, mas uma fé que, quando plantada no coração e na mente de cada um, ela cresce e ela se torna grande, poderosa e frutífera. Concede esta fé para cada pessoa neste momento, Pai. E aqueles que já têm fé, aqueles que já confiam no Senhor, que esta fé venha a crescer a cada dia e ser colocada em ação. Talvez nesta circunstância difícil que esta pessoa está enfrentando e onde muitos bombardeios atingem a mente, os sentimentos, a esperança, eu peço que o Senhor venha fortalecer a fé para esta pessoa, Pai, acreditar que é possível. Como o Senhor mesmo disse, Jesus, tudo é possível ao que crê. Que todos nós aqui possamos ter esta fé a ponto de acreditar no impossível, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, neste momento, encerramos mais um episódio do Entenda. Até a próxima, pessoal.